Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade a nosso curso de medicina legal. E eu devo confessar a vocês que vai ter um concurso agora em maio, lá em Brasília. É um concurso que vai ser para delegado civil, delegado da Polícia Civil e médico perito legista. Bem, desculpa. Mas acontece que a minha proposta do curso seria um curso longo, completo, mas de tal maneira que você pudesse acompanhar o curso com livros. E a gente vai trocando ideias por e-mail, pelo Facebook, como quer que queiram. E o concurso já está aí meio que em cima, maio, né? Maio, nós estamos em fevereiro, março, abril, mas já é o concurso. São 3 meses, né? Eu não acho que 3 meses eu vou dar o curso da maneira que eu quero dar, devagar, assimilando. Quem estiver assistindo desde o início e acompanhando com o livrinho, vai arrebentar. Mas eu não posso garantir que vai ser tão... até para esse concurso de Brasília, não sei. Então, a minha ideia é que eu acompanhe o curso até o último possível. Eu vou tentar dar numa determinada aula, como que eu paro o curso e faço um levante geral, tá? Daquilo que estiver faltando ainda. Mas depois eu volto a dar devagarzinho. Eu quero que esse curso completo. Comprem o livro do Genival, que é o livro que eu acompanho, é o livro que eu recomendo. Aqui no Rio tem um que é um livro caríssimo, mas também só serve para o Rio de Janeiro. Fora do Rio é o Genival. Então comprem esse livro do Genival, que é o livro que eu estou acompanhando por ele. Claro que eu estudo também por todos os outros, né? Mas eu aponto você ir para que com esse a gente acompanhe as aulas, né? Acho que é mais didático assim. Bem, então vamos lá. Eu quero dizer que esse curso tem recebido grandes palavras de estímulo, né? Por isso eu estou cada vez mais estimulado, eu não vou parar, né? Estou muito feliz por alguns e-mails que eu tenho recebido, né? Pessoas fazendo questões, perguntando, eu estou até respondendo e tal. Bacana. Alguém tem me perguntado também sobre curso para a área federal, tá? O curso para a área federal, que eu indico no Rio de Janeiro, ele também tem curso online, portanto serve para o Brasil todo, né? É o curso ênfase, tá? É o curso que eu frequentei desde o primeiro período de faculdade de Direito. Eu, quando entrei para a faculdade Veiga de Almeida, da Barra da Tijuca, na mesma semana eu me inscrevi no curso ênfase. Eu me lembro que a primeira aula que eu recebi foi do João Mendes. Até hoje sou fã dele absoluto. Então eu digo sim, para quem vai fazer carreira federal, entra lá no site aí, procura aí o site aí, ênfase, tá? É o curso de preparatório para carreiras jurídicas, principalmente para essa área federal, fundamental. Lá você vai ter o João Mendes, excelente professor de Direito Constitucional, Kerli, que dá aula do Previdenciário, Irapuã, precisa falar, né? Tributária, com ele mesmo, Julian, administrativo, excelente, o Rafael, poxa, Direito Civil, o André, Direito Civil, excelente também. O Tiago, garoto gênio, né, do direito empresarial. O Rodrigo Chandler, esse é gente boa pra caramba, cara. Processo civil com ele mesmo, advogado da Petrobras, excelente, um abraço. Abraço, Rodrigo, tamo juntos. Eric Navarro, o cara é fera em processo civil também. Então eu indico aí, curso ênfase no Rio de Janeiro, estou indicando, excelente curso para quem fazer carreira federal. Bem na minha carreira aí de
um advogado que principia, né? Bate na trave, volta, tal, faz gol de letra, sei lá. Tem pessoas que tenho muita gratidão mesmo, muita gratidão. Uma pessoa que me acompanha até hoje em amizade, dos professores todos que eu tive na faculdade Veiga de Almeida, em especial a Vânia Ieta, doutora, professora Vânia Ieta, monstra sagrada em direito, principalmente em direito eleitoral, né? Gente da maior qualidade, que tem de simples, tem de gênia. Beijo, Vânia. Beleza, obrigado pela tua amizade. Um beijo aí para Vanessa. Beijo, um abração aí também pro professor Bruno. O Bruno é lá de São Luís, tem me acompanhado. Ele é professor de Direito Civil e tem me acompanhado. Diz que ele gosta da maneira com que eu trabalho as aulas, né? Então tá aí, um abraço para todos, um beijo para todos. Ai, ai. Quem quiser falar comigo, tá lá, essa minha maneira bem, né, simples de ser, drsilasmelo@gmail.com, né? Aí você pode mandar suas perguntas, seus questionamentos, suas críticas, tudo. Estou aí de braços abertos para receber. Ninguém nasce perfeito. Agora eu adquiri um negócio, uma técnica aqui. Agora eu vou pegar a microcâmera e vou mostrar a vocês algumas coisas. Desculpa, é a forma bem simples, natural de ser. E é assim que eu sou, é assim que vai ser, meu irmão. Acabou, tá? Eu vou usar a microcâmera para mostrar algumas coisas. Vai ser legal, vai ser legal. Bacana. Já fiz um teste, acho que dá certo. Dá certo. Bem, hoje a gente vai dar continuidade a um tema que é da mais alta importância para você que pretende ser perito legista e de muita importância para quem vai responder questões de medicina legal numa prova para delegado. É complicado, né? O cara é advogado porque detestava ser médico, né? De repente o cara tem que aprender medicina, ainda que em uns aspectos mais cadavéricos, né? Mas vai ter que saber, né, cara? Para você poder passar para delegado civil, você vai ter que saber. Muito bem. Então nós estamos falando sobre um dos temas importantes, que é a antropologia, né? Quer dizer, e a antropologia é muito ampla, muito grande, muito grande. E vamos trabalhar detalhe por detalhe, cara. Essa aula que vamos dar agora não vai dar para tudo não, vai ter que, acho que mais 2 ou 3 aulas ainda para sair de antropologia, tá? Na última aula a gente falava sobre identificação, né? Fala o que é identidade, o que é identificação. A identidade é aqueles caracteres que juntos dizem que isto é isto e não aquilo. Que aquele conjunto de caracteres naquela pessoa é daquela pessoa e não de outra pessoa, que identifica. Identificação é a técnica que você usa para chegar lá, né? Até falamos do que nós chamamos de reconhecimento. O reconhecimento é preciso ter tido um conhecimento atrás. Você já conheceu e agora você compara, como uma superposição. E você, isso eu já vi. Se você já viu, então você reconhece. É o reconhecimento, né? Então, identidade, reconhecimento, identificação são temas que a gente acho que já esgotou. Pois bem, então a gente vai identificar uma pessoa, né? Ou alguma coisa, né? Que a identificação não é só de pessoas, né? Nem pessoa humana, nem animais irracionais, mas também de coisas, entendeu? Também de coisas. E nós, então, ficamos de analisar cada aspecto da identificação médico-legal. A primeira forma, eu vou mostrar agora a câmera para você, não sei se vai dar para ver direitinho, eu vou tentar aumentar aqui, passar aqui para o número 26 aqui.
porque agora eu vou mostrar a vocês aquilo que nós pretendemos fazer, né? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Veja se vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só. Nós vamos ter uma identificação médico-legal. Então, nós vamos trabalhar, para identificar, vamos trabalhar espécie, vamos trabalhar raça, sexo, idade, a estatura, uma forma de identificar, sinais individuais, malformações, sinais profissionais, biotipo, biótipo, tatuagem. Hoje facilitou muito, todo mundo agora tem uma tatuagem, né? Então identifica, então a tatuagem é uma forma de identificar também, né? Temos lá as cicatrizes, a odonto-identificação, ou seja, pelos dentes, né? O palatoscopia, o céu da boca, né? Tem um desenho, não tem? Isso também identifica as pessoas, é técnica ultrapassada, mas identifica, sabe lá, né? Vai que cai isso na prova. Pavilhão auricular, que é a orelha, né? Orelhão aí, né? A radiografia, genoma humano, que é o DNA, são os temas que nós vamos abordar um a um. Aí sim, quando terminarmos esse tema, a gente então vai falar sobre papiloscopia. Aí um detalhe maior, vamos entrar mais a fundo, aí sim estamos satisfeitos em antropologia, tá? Pois bem, gente, então hoje a gente começa com a espécie, né? É lógico, se eu encontro na rua um cachorro, um gato, não tem nenhuma dificuldade de dizer, pô, isso é um animal irracional. Se bem que hoje, socialmente, eu acho que o homem que é o bicho irracional, no caso. Mas tá lá, o gato, o cachorro, é fácil você identificar, vivo ou morto. É fácil identificar a moçada de um cachorro, de um gato, de um rato, sei lá, né? Mas tem determinadas situações em que você vê fragmentos ósseos jogados no fundo de um poço, algum lugar suspeito. E aí, quando você pega aquele material, você identifica aquilo como um osso, você tem que saber se esse osso é de um homem, de uma mulher, de quem é, se é de um cachorro, se é de um gato, de um rato, né? De um avestruz, né? De que é. Principalmente se aquilo é de um animal irracional ou se é do ser humano, espécie. Algumas diferenças são fundamentais, né? Vocês não vão precisar ser uns antropólogos agora, né? Mas precisam saber algumas coisas. Por exemplo, os animais, eles têm uma morfologia, normalmente, menor do que o homem. Pequenos animais. Eles têm umas características microscópicas dos seus ossos um pouquinho diferente do ser humano. Os ossos do ser humano costumam ser mais largos e nos animais mais estreitos, comparando o mesmo tipo de osso. Os canais de Haveres, que são os orifícios mínimos que passam ao longo dos ossos, no animal, eles são bem mais finos. Bem mais finos. No homem, um pouquinho mais largos. Mas não acho que seja muito importante esse detalhe, não. Basta você dizer, olha, tem que diferenciar se esse osso é do ser humano ou de um animal. Importante também você verificar às vezes se determinada mancha é de sangue ou não é de sangue. Por quê? Porque o sangue dos mamíferos tem os seus glóbulos vermelhos sem núcleos, sem núcleo. Então é uma célula que não tem núcleo, a hemácia,
célula vermelha, eles no ser humano não tem núcleo. Também não tem nos animais mamíferos. Outros animais têm. Forma de diferenciar. Se eu quiser saber se aquela mancha é de sangue ou não, eu vou buscar os cristais de Teichmann. Esses cristais de Teichmann são cristais que aparecem quando você adiciona o ácido acético glacial. E quando você adiciona o ácido acético glacial naquela mancha, se aparecerem aqueles cristais no microscópio, você diz, olha, isso aqui é sangue. Então você vê ali um osso, passei o microscópio, vi os canais de Haveres, determinando se é de ser humano ou não, vi manchas para ver se aquele sangue, se aquela mancha vermelha é de sangue ou não. E aí então começamos a nossa identificação. Se você pensar bem, se você encontra manchas de sangue, né? E você encontra ossos, se você conseguir detectar que são hemácias de um ser humano e são ossos de um animal, podemos começar a montar uma história a partir dali. Não é? Por isso que essas identificações são da máxima importância. Quando a polícia, a autoridade policial recebe a notícia de um crime, a primeira coisa que ele providencia é mandar os seus peritos e cercar o local para proteger, para que nada seja mexido. Por quê? Porque nós vamos identificar sangue, nós vamos identificar fragmentos ósseos, nós vamos criar uma história ali. É por isso que a identificação e a identidade são institutos da medicina legal da máxima importância. Determinar se aqueles ossos são de animais ou se são de seres humanos. Se aquela mancha é de sangue, cristais de Teichmann, ou se não é. No microscópio, as hemácias dos mamíferos não têm núcleo. As hemácias ou o sangue de outros animais que não são mamíferos têm núcleo. Por exemplo, os peixes, os répteis, que também sangram, né? Tudo bem. Uma outra forma que eu preciso identificar é a raça. Então, já falamos agora se aquilo é animal ou se é gente, né? Não é verdade? Agora vamos falar sobre raças. Né? Estou me lembrando aqui de uma piada. Vou contar para relaxar. Estou olhando aqui. Mas diz que antigamente você ia para o supermercado com 2 notinhas, 2 R$1,00, e você vinha com um carrinho de feira lotado, carrinho de supermercado abarrotado de coisa, com 2 merrecas, né? Diz que agora você não pode mais porque agora tem microcâmera, né? Que besteira, eu não sei contar piada não, é mais interessante. Ah, bem, essa quem contou foi o pastor lá da minha igreja. Que coisa, né, que pode. Então vamos lá, vamos falar sobre raça, né? Raça, nós temos aí 5 raças. Alguns não usam a indiana como raça, mas está lá no livro do meu amigo Genival, então eu vou citá-lo, tá? Mas é simples. Quais são as características da raça caucásica? A raça caucásica é que você poderia chamar aí de raça branca, né? A gente tem que ter cuidado danado de fazer negócio de cor hoje, não? Qualquer
coisa processada. Bom, desde que ninguém me processa, eu vou falar dos brancos agora, tá? A raça caucásica. É a pele branca, né? Os cabelos costumam ser lisos, né? A íris, tradicionalmente, ela é castanha ou azul, né? A íris é essa parte colorida dos olhos. Na frente dela tem uma lente chamada córnea. Essa parte branca em volta da córnea que recobre a íris, ela é a chamada esclerótica, tá? É a esclerótica. A esclerótica é que faz todo o globo ocular. Então, o globo ocular é uma bola que você corta na frente um pouquinho e bota uma íris, que dilata ou não. E na frente dessa íris você bota uma tampinha de relógio, você chama isso de córnea. Então, normalmente a íris da raça caucásica, branca, é uma íris clara ou castanha clara. Mas deixa eu fazer um parênteses para você, dizer o seguinte: hoje em dia há uma mistura das raças, especialmente a raça negra e a raça caucásica, branca, né? Hoje as pessoas se casam normalmente, todos com todos, todos com todos, né? Então, normalmente no futuro você vai ter uma raça mulata, né? No futuro, né? Todo mundo tem um parentesco negro, branco, branco, negro, negro com branco, não é verdade? Isso vai dar um café com leite, vai dar uma mulatada, né? Então, daqui uns anos, daqui um tempo, haverá praticamente uma nova raça, raça mulata. Mas, por enquanto, é caucásica, branca, negroide, negros. Falando de negroides, os negros, né? Eles teriam cabelo, a pele é bem mais escura, é uma raça negra, evidentemente, cabelos são crespos, né? Em tochos ou em tuchos, né? O crânio deles costuma ser menor, a íris é castanha, escura, o nariz é pequeno, largo e achatado, né? Esse caracteriza mais ou menos a raça negroide, ou raça negra, né? Temos a raça mongólica. A raça mongólica já é uma pele mais equitérica, uma pele mais amarelada. Os cabelos também costumam ser lisos, não são muito crespos, são lisos, né? É uma face mais achatada da frente, como se tivesse alguém achatou assim, nariz e tudo, né? Mais achatada, né? Mas o que caracteriza basicamente essa raça mongólica amarela é essa distância entre os dois pupilas, né? Essa distância interorbitária, né? Ela é um pouquinho mais alargada. Por isso até como tem aquela síndrome, né? Do síndrome do mongol, né? Você vê que aquela criança, ela tem a orelha mais implantada, mais baixa e os olhos mais afastados, né? É a síndrome de Down, né? A pessoa chama de mongol. Então a raça mongólica tem esse achatamento, pele mais amarelada e o afastamento dos olhos. Talvez esse seja o ponto mais importante para definir a raça mongólica. Temos a raça indiana, que é muito questionada se é uma raça ou não. Mas, como está lá no livro do Genival, o Genival também questiona lá um pouquinho, é uma raça, geralmente são altos, tem uma estatura mais alta, uma pele mais não bem definida, amarelo, branco, branco amarelado, que eles chamam de tigresa e tal, né? Os cabelos são pretos, né? Lisos, e as íris castanhas. Então, essa é pouca definição, pouco diferencia. Então, é muito difícil alguém perguntar numa prova a diferença. Difícil. E a raça australoide, né? Que aí teria uma pele também meio que indefinida, mais estaturas altas e mais prognato. O prognato é aquele que tem o queijo mais para frente, entendeu? Esse é o prognatismo, né? A pessoa tem o queixo para dentro assim, é micrognata, assim, prognata. Então fechamos as raças:
caucásica, que é a branca, tal, mongólica, negroide, indiana e australoide. Quem tem o livro do Genival ou outro livro de medicina legal pode dar uma avaliação um pouquinho mais detalhada de cada tipo de raça. Não vai cair isso em prova, mas por que não saber? Para médicos que vão fazer perito legista, eu achava legal botar no caderninho algumas características mais de cada raça, tá? Pode ser que eles sejam mais chatos em relação a isso aí, ok? Muito bem. Outra forma de identificação também é quanto ao crânio. O estudo do crânio, do crânio, ele é muito para profissional mesmo, né? Quer dizer, não tem como, é para quem estuda antropologia mesmo, para valer. Não precisam entrar em detalhe. Basta saber que o crânio visto de cima para baixo, ó, tá vendo? De cima para baixo, eu tenho aqui um comprimento de cima para baixo, eu tenho uma largura, ó. Aí eu vou pegar a largura e vou multiplicar por 100. Vou voltar. Olha o meu crânio. Tá lá, ó. A largura eu vou multiplicar por 100. Beleza? E vou dividir pelo comprimento. A largura, multiplico por 100 e divido pelo comprimento. Eu vou achar um índice, não vou? Aí eu vou dizer o seguinte, ó, se esse índice, a largura multiplicada por 100, dividido pelo comprimento, se esse índice achado for menor que 75, dolicocéfalo. Se o índice for de 75 a 80, mesaticéfalo. Se o índice for maior que 80, braquicéfalo. Vamos botar lá? Vamos dar aquele treinamento que eu te falei? Olha lá. Beleza, hein, cara? Então, visto de cima para baixo, pega a largura, multiplica por 100, divide pelo comprimento. Achou o índice cefálico. Se esse índice cefálico for menor que 75, dolicocéfalo. Se for entre 75 e 80, mesaticéfalo. Se for maior que 80, braquicéfalo. Braquicéfalo é pequeno, né? Braque é pequeno, né? Se é pequeno, você pode pensar numa raça negroide. Ninguém está falando intelectividade, cognicidade, nada, tá? Tamanho do crânio. Em média, dos negros é menor, tá? Do que da raça branca, mas não tem nada a ver com inteligência. Muito bem. Ainda estudando, o crânio como forma de identificar, aquele crânio pode identificar se é uma raça branca, negroide, né? Pelas suas dimensões, pelo índice cefálico, né? Também eu posso avaliá-lo pelo ângulo que se forma entre esse eixo facial e até a base do crânio. Então eu vou virar de lado e vou mostrar aqui, da ponta aqui, ó, do meu dente, até na base do crânio, eu tenho uma linha, não tem? Tem uma linha. Daqui até para cima, eu tenho uma outra linha, não tem? Ora, esta linha com esta linha formam um ângulo. Então, mexendo nesse ângulo, nós vamos poder definir mais ou menos o tipo de raça. O ângulo de 75 graus, mais ou menos, você pensa numa raça branca. E o ângulo de 70 graus, você pensa numa raça negra, né? Então, você teria mais ou menos esse ângulo. Vamos lá para a nossa técnica hoje. Maravilha. Tá vendo ali? Você vai ter aqui, ó,
crânio, na verdade, você tem o ângulo que vai daqui da ponta do dente, tá vendo? Até a base do crânio, da ponta do dente até para cima. Essa eu não vou mexer em falar em angulação não, porque esse é um estudo que não é para nós. Esse é para um antropólogo. Mas é preciso saber que esse ângulo é importante para definir ou para levar a maior possibilidade de estarmos falando de olha lá, achamos o ângulo lá, né? Ângulo de Jacquard, o ângulo de 75 graus. Caucásio, raça branca. Ângulo de Cochlear intermediário e o ângulo de Cuvier, ângulo de 70 graus. Aí você pensa em talvez de um crânio de alguém de raça negra ou negroide. Muito bem. Essa técnica é bacana. É bem artificial. É lindo. Muito bem. Então, os estudos do crânio, ele é feito por vários ângulos, né? Por exemplo, quer ver aqui, ó? Aqui, olha só como é que fica. Ó, quantos ângulos somos capazes de estudar o crânio, né? Para que a gente possa dizer se aquele crânio encontrado, né, é de um negro, de um branco, etc, etc. Ok? Muito bem. Ok. Outra forma da identificação é daquele corpo que está lá em putrefação, você olha, você não sabe nem se é direito, se é de gente mesmo, né? Você pega um estudo bem legal, coisa do Arco da Velha, né? Aí você não sabe se aquilo ali é o que é, se é ser humano, se é jacaré, sei lá o que é. Então, a gente tem que ver agora, já definiu, olha, deve ser negro, pelo ângulo do facial deve ser negro, né? E agora vamos ver qual é o sexo, né? Que nem sempre é possível ser definido o sexo, de qual não poderia fazer um estado de putrefação já tão avançado, ou seja, de esqueletização completa, né? Você não sabe dizer se é de homem ou se é mulher, é importante saber, não é? Pois bem. Então, para definir o sexo, evidentemente que dependendo da forma pela qual você vai encontrar o corpo, você facilmente vai identificar pela simples morfologia, né? A forma do corpo, ainda que você tenha um corpo pela metade, às vezes a parte de cima aparece só, ou de baixo não, assim mesmo olhando você sabe, pelo seu aspecto morfológico, se trata de homem ou mulher. Mas qualquer um energúmeno é capaz de saber, aí não tem mistério nenhum, mas tem que ser citado como uma forma de saber qual é o sexo, se é homem ou se é mulher. Então é o aspecto morfológico. Temos também o aspecto cromossomial, né? O aspecto cromossomial, nós teríamos 46 cromossomas e XY para definir se é um homem, a cromatina positiva. Teríamos o 46XX, cromatina negativa, para dizer que é mulher. Eu repito, o aspecto cromossomial para homem, 46 cromossomas somáticos e mais XY, definindo homem. Portanto, a cromatina positiva. E se for mulher, teremos 46 XX e com cromatina positiva. Pois bem, negativo, desculpa, né? Pois bem, podemos observar a genitália, né? A genitália. A genitália é genitália interna e genitália externa. A genitália interna, basicamente, que você vai ver no homem é a ausência de útero, trompa e ovários e a presença de uma próstata. A genitália interna da mulher é, evidentemente, a presença do útero, trompa e ovários.
Então, é apenas lembrando que a presença, né, da presença da genitália interna facilita saber se aquele corpo é de homem ou de uma mulher. Isso é tão simples, tão elementar, que a gente até nem precisa falar, mas é bom falar, né? Tem muito interessante que nós usamos também, que a definição sexual jurídica. E essa definição jurídica é aquela pela qual é vista na certidão de nascimento do camarada, né? Tem uma lei 6.015 de 73, do registro público, né? 6.015 de 73. Ela vai falar sobre os registros, se é homem, se é mulher. Se tiver escrito que é homem, então é homem, é o registro dele. Mas esse é um registro jurídico, né? E é um conflito, porque o perito vai identificar ali um hermafrodita, pode identificar uma mulher e um registro homem. Então vai valer o quê? Vai valer aquilo que o perito disser. O perito não vai ver um pênis e dizer, é mulher, porque no registro diz que é mulher. Lógico que não. Então o registro submete-se à decisão, ao parecer técnico do perito. Temos a análise sexual através do comportamento. Né? Eu tenho casos de pessoas que eu conheci, até conheço ainda, pessoas que têm um comportamento feminoide. É um homem, um comportamento feminoide. Qual é o sexo? Essa é uma discussão que vamos deixar para lá. Mas o que vai interessar ao médico legal é o sexo genético, é o sexo morfológico. Isso é o mais importante. Também o crânio. O crânio também ajuda a determinar o sexo. O crânio do homem é mais volumoso do que o crânio da mulher. Quer dizer, se eu pegar um crânio e encher de água e outro crânio encher de água, se estiver das mesmas idades, aquele comportar mais, este é o crânio de um homem. O comportar menos é o crânio de uma mulher, né? Por isso que diz que a mulher tem cérebro pequeno, tal, tadinha. As louras, então, coitadas. Pois bem. Podemos então definir também a questão da idade, né? Da idade. Ele está lá o corpo estendido no chão, não sei de quem é, já vi que é homem, ou vi que já é mulher, e eu vou dizer, bem, agora eu preciso saber a idade, né? Como é que eu vou saber a idade daquele corpo que está lá? Isso é interessante, porque são várias formas de definir a idade. Uma das formas que ele vai precisar saber é se é a idade de um ser intrauterino, né? Um feto, né? Se o feto está dentro da barriga da mamãe, dentro do útero, né? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu posso definir a idade hoje com ultrassom, né? Uma relação cefálica, né? Circular, a gente tudo pode saber hoje qual é a idade do feto por ultrassom, por um raio-x, que aparecia antigamente, muito antigamente, quando não tinha ultrassom, sabia-se que a mulher estava grávida, tinha um raio-x, né? Muito bem. Então a idade dentro do útero, você pode avaliar pela ultrassonografia e pelo raio-x. Agora, se for fora, existe uma tabela. Pega o feto, bota aí uma medida, e essa medida diz tantos centímetros, tanta idade, tantos centímetros, tal idade, tantos centímetros, tal idade. É uma tabela. Tabela de TOLD, T-O-L-D. TOLD. Então, para que serve a tabela de TOLD? A tabela de TOLD é para medir o tamanho do feto e compará-lo com a possibilidade dele. Fala mais o que? Nada. Outra forma de identificar a idade da pessoa é olhando o aspecto da pele, né? A pessoa mais nova tem a pele bem lisa, bem engordurada, você pega, você sente, né? Que tem um tecido celular subcutâneo, tem gordura embaixo da pele, né?
A pessoa mais idosa começa a ter uma pele mais com menos gordura embaixo da pele, né? Então a pele mais facilmente pinçável, as peles começam a ter mais rugas, né? O aparecimento de cabelos grisalhos. São formas de você observar e dizer, a idade é média. Tem uma coisa muito interessante, né? Que é o aparecimento das rugas, né? Já perceberam aqui na frente do tragus? Isso aqui é tragus, né? Eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu tenho aqui, quer ver? Eu acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha a nossa técnica, vamos lá, olha a técnica. Aqui, ó, a orelha, tá vendo a orelha? Aqui em volta, esse pavilhãozinho em volta que você tem, tá vendo? Chama-se hélix. E aqui esse pedacinho na frente, né? Esse aí é o tal do tragus. O pavilhão auricular também pode ser uma forma de identificar, entendeu? Também pode. Mas é mais difícil, ninguém vai fotografar a orelha para comparar com o morto, né? Não tem nem sentido. Mas nós teríamos aí sim, para falar sobre, mostrar a vocês o aparecimento aqui de rugas, já perceberam? Rugas na frente do tragus, olha aqui, rugas na frente do tragus. Tragus é esse aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Tragus aqui, tá vendo? A ruga aqui, ó, olha a ruga aqui, tá vendo? Dessa ruga aqui, tu vai falar, ó, esse cara já tem entre 25 a 30 anos. Por quê? Porque tem essa ruga na frente do tragus, né? Uma forma que você tem de identificar a idade pelo aspecto da pele, rugas, né? Se é o embrião, você lembra? Tabela de Touch. Muito bem. Outro aspecto bastante interessante que a gente vê no estudo bem legal para definir a idade daquele corpo que está lá para você fazer necrópsia é estudar o arco senil. Então vamos lá estudar o arco senil. Eu separei aqui para vocês um desenho, cadê ele? Está aqui. Eu fiz um desenho, olha só. Olhando nos meus olhos, tem uma parte branca, esclerótica, né? Tem uma parte colorida, de um aspecto muito bonito, né? Azuis, né? Ou castanho claro. São azuis, aqui a iluminação não dá para perceber, meus olhos são absolutamente azuis. Ele é coberto por um reloginho, né? Como fosse uma tampa de relógio. Essa tampa de relógio é córnea, tá? Biobranca esclerótica. Entre a córnea e a esclerótica, você vai ver uma área meio que invade a tampa de relógio, a córnea, meio que borrada de branco. Esse é o arco senil. Você vai lá no seu avô hoje, a sua avó, e você pede para dar uma olhadinha no olho. Então você vai ver aquela parte branca, depois vem a córnea, embaixo da córnea tem a íris de várias cores. Nessa córnea, você vai ver já um arco aleitado, esbranquiçado. Aí você diz, ó, essa pessoa tem mais de 75 anos, em média. Então, o arco senil, ele é fundamental para definir a idade da pessoa, né? Então, tá aqui, ó, tá vendo? O arco senil fica entre a córnea e a esclerótica. Está em vermelho lá, o arco senil, tá vendo? Procura a tua avó, conversa com ela,
Dá uma olhadinha nos olhinhos dela, você vai ver um arco senil na córnea, no limbo. É o limbo. O limbo é essa união entre a esclerótica branca e a córnea transparente. Lá dentro está a íris. Entendeu bem? Ok? Então hoje à noite você vai conversar com a sua avó e vai verificar nela o arco senil. Falar, vovó, a senhora tem mais de 75 anos, que a senhora tem arco senil. Muito bem. Outra forma também de você identificar a idade, né, daquele ser que está lá, e não adianta você perguntar ao defunto, qual a tua idade? Não vai responder, lógico. Né? A loura vai perguntar, qual é a tua idade? Eu falo, filhinha, está morta, né? Não vai responder, né? Entendeu? Então, se você chegar perto do defunto, perguntar a ele, não te responder, você tem que ver outros detalhes, né? Que eu te falei. Inclusive o último aqui, ó, que é a dentição. Se você perceber bem, o dente termina numa ponta cortante, mas com o tempo ele fica assim, desgastado. Quando desgasta, eu digo, esse cara tem mais de 35 anos mais ou menos, por ali. Mas depende muito, cara, depende dos hábitos alimentares dele, não é verdade? Se é um vegetariano, né? Mas é um cara que come muita coisa dura. Então esse o desgaste fala pouco. Eu particularmente achava que 25 anos em diante já está esse desgaste já, mas não diz muita qualidade não. Não diz não. Mas tem que saber que o desgaste dentário é um dos fenômenos que ajudam o perito a identificar a idade. A primeira dentição aparece aos 5 meses. E a segunda dentição aparece aos 5 anos. E com 17, 18 anos, todos os dentes estão presentes. Falar o que mais? Recomendo a vocês que peguem o livro e vejam uma tabelinha e tal, mas que é importante saber que para definir a idade, você tem ultrassom nos fetos, raio-x nos fetos, tabela de Told para aquele embriãozinho ali fora, para você medir, saber qual é a idade aproximada. Tem as rugas, principalmente antes do tragus, na verdade. Tem o arco senil em volta, quando começa aos 70, 75 anos, né? Tem os dentes, que a primeira erupção já aparece no 5º mês de idade, e a segunda dentição aparece no 5º ano de idade, ou aparece no 5º ano de idade. E aos 18 anos você tem todas as dentições já brotadas na sua boca já. São coisas que favorecem bastante a gente identificar a idade. E finalmente o desgaste dentário, né? Então, gente, se eu quero saber se eu estou identificando a pessoa, estou identificando pela idade, pelo sexo, pelo tamanho disso, tamanho daquilo, pelo cabelo, pela pele, milhões de maneiras, tá? Então, falamos nessa aula, da espécie, né? Se é de animal ou se é de ser humano. Falamos da raça, basta voltar à aula de novo, você assistir de novo. Falamos do sexo e falamos da idade, ok? Próxima aula a gente vai falar sobre a estatura, né? Sinais individuais, malformações, biotipo, cicatriz. Vamos fechar esse tema, deixando só a papiloscopia, então, para uma outra aula. Aí no exame do papiloscópio que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais algumas coisas, tá? Muito bem, gente. Manda lá teus e-mails. Tomara que não tenha muita crítica. Mas olha, não esquece não, tá? Olha só, eu volto a insistir com vocês. Olha, não esquece, este é o livro, olha lá. Medicina Legal, Genival Veloso. O que eu estou fazendo para ajudar você, cara? Eu estou dando aula por ele, que aí você pode acompanhar as aulas com ele, tá certo? Beleza, gente? Quem vai fazer delegado lá em Brasília, mete a cara, hein? Processo penal e penal, o bicho pegou. Mas agora vai ter também, né? Medicina ambiental, direito ambiental, né? Tributário. Não deve ser muito pesado, não.
O que vai pegar é processo penal e penal. Processo penal e penal. E o que vai derrubar é medicina legal. Então é bom, vou fazer esse concurso. Vou fazer. Vou mesmo. Gente, ó, vamos que vamos? Grande abraço, fiquem com Deus, descansem, bons estudos, tá bem? Fiquem com Deus, um abraço.